Felipe Neto nunca imaginou que sua vida inteira nas redes sociais foi um experimento. Um teste. Um jogo onde ele pensou que era o jogador, mas na verdade era apenas uma peça. Quando ele descobriu a verdade, sua realidade desmoronou completamente. Tudo começou quando Felipe notou algo estranho: seus vídeos estavam sendo editados sozinhos. Palavras que ele nunca disse apareciam em suas falas. Reações que ele nunca teve eram inseridas digitalmente. Alguém estava controlando sua imagem e quando ele tentou investigar, descobriu que não estava sozinho. Todos os grandes influenciadores do mundo estavam passando pela mesma coisa. Uma organização secreta estava manipulando a internet inteira. E agora, Felipe tinha que enfrentar o responsável por tudo isso, o promotor digital, a pessoa que decidia o que era real e o que era fake na internet. Era uma terça-feira normal de setembro de 2024 quando Felipe Neto estava em seu escritório editando mais um vídeo para seu canal. 44 milhões de inscritos esperavam seu conteúdo diário. Ele estava acostumado com a rotina: gravar, editar, postar, interagir com os fãs. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto editava um vídeo sobre tendências do TikTok, Felipe percebeu que algumas palavras em sua fala estavam mudando sozinhas. Ele tinha certeza de que disse interessante, mas no vídeo editado ele estava dizendo manipulador. Achou que fosse um bug do programa de edição e tentou corrigir. Mas toda vez que ele mudava, o programa voltava à versão anterior. Felipe chamou seu editor-chefe para verificar o problema. Mas quando o rapaz chegou e olhou o mesmo arquivo, tudo estava normal. As palavras estavam exatamente como Felipe havia gravado. Nenhuma alteração. Nenhuma manipulação. Felipe começou a questionar sua própria sanidade. Nos dias seguintes, os problemas se intensificaram. Felipe gravava vídeos reagindo positivamente a outros youtubers, mas na versão final ele aparecia sendo crítico e negativo. Gravava elogios para marcas parceiras, mas no upload final suas palavras soavam como críticas veladas. Seus 44 milhões de inscritos começaram a notar a mudança de comportamento. Os comentários se multiplicaram. Felipe, você mudou. Por que está sendo tão negativo ultimamente? Cadê o Felipe Neto que a gente conhecia? Ele tentou explicar nos stories que não estava fazendo aqueles comentários, mas as pessoas pensaram que ele estava brincando ou fazendo algum tipo de experiência social. A situação ficou ainda mais estranha quando Felipe percebeu que suas reações estavam sendo alteradas digitalmente. Em vídeos ao vivo, onde deveria ser impossível fazer edições, sua expressão facial mudava sutilmente. Um sorriso se transformava em carranca. Uma expressão de surpresa se tornava desconfiança. Era como se alguém estivesse aplicando filtros de inteligência artificial em tempo real. Felipe decidiu fazer um teste. Gravou um vídeo simples, sozinho em casa, sem equipe, sem internet, usando apenas a câmera do celular no modo avião. Falou por 10 minutos sobre sua infância, contando histórias que apenas ele conhecia. Não mencionou nenhuma marca, nenhuma pessoa pública, nenhum assunto polêmico. Apenas memórias pessoais e nostálgicas. Quando transferiu o arquivo para o computador e assistiu, quase desmaiou. O vídeo mostrava ele contando as mesmas histórias, mas com um tom completamente diferente. Onde ele havia sido emotivo, aparentava estar mentindo. Onde havia sido sincero, parecia estar escondendo algo. Sua linguagem corporal estava completamente alterada, mas de forma tão sutil que apenas ele percebia a diferença. Foi então que Felipe entendeu que não estava lidando com um problema técnico. Estava lidando com algo muito maior e muito mais perigoso. Alguém tinha acesso total ao seu conteúdo e estava manipulando sua imagem de forma sistemática. Mas quem? E por quê? Na madrugada de sexta-feira, enquanto Felipe tentava dormir pensando em como resolver o problema, seu celular vibrou com uma notificação. Não era do YouTube, Instagram, Twitter ou qualquer rede social conhecida. Era de um aplicativo que ele nunca havia instalado. O ícone era um olho dentro de um triângulo, e o nome do app era simplesmente Verdade. Felipe tentou deletar o aplicativo, mas ele não saía. Tentou reiniciar o celular, mas o app continuava lá. Curioso e desesperado por respostas, ele clicou na notificação. A mensagem era simples: Senhor Felipe Neto, chegou a hora de conhecer a verdade. Clique aqui para entrar no Tribunal Digital. Contra seu melhor julgamento, Felipe clicou no link. A tela do celular ficou preta por alguns segundos, depois mostrou uma sala virtual impossível. Era como estar dentro de um videogame, mas com qualidade gráfica que superava qualquer tecnologia que Felipe conhecia.
No centro da sala havia uma mesa imponente, e atrás dela, uma figura encapuzada. A figura se levantou e removeu o capuz. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente organizados, terno preto impecável e óculos que pareciam ter telas digitais no lugar das lentes. Quando ela falou, sua voz ecoou de forma sobrenatural, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Felipe Neto, disse ela, meu nome é doutora Sofia Alvarez, e eu sou o promotor digital responsável pelo seu caso. Bem-vindo ao Tribunal da Realidade Virtual, onde julgamos aqueles que manipularam a percepção da realidade através das redes sociais. Felipe tentou sair do aplicativo, mas nada funcionava. Sua tela estava completamente dominada por aquela realidade virtual. Não adianta tentar sair, continuou a doutora Sofia. Você só sairá daqui quando entender completamente o que fez e aceitar as consequências dos seus atos. Eu não fiz nada de errado, Felipe respondeu, sua voz soando estranha dentro daquela realidade digital. Eu só crio conteúdo. Eu entretenho pessoas. Doutora Sofia sorriu friamente e abriu uma pasta virtual na mesa. Hologramas começaram a flutuar ao redor de Felipe, mostrando dados, gráficos e estatísticas que ele nunca havia visto. Felipe Neto, ela começou, você tem 44 milhões de inscritos no YouTube. Seus vídeos já foram assistidos mais de 15 bilhões de vezes. Você influencia diariamente o comportamento, as opiniões e as decisões de compra de milhões de pessoas. Você realmente acha que isso não tem consequências? Os hologramas mostravam mapas de calor indicando como os vídeos de Felipe influenciavam tendências de consumo, opiniões políticas e até mesmo decisões de carreira de seus seguidores. Era uma visão perturbadora do poder real que um influencer digital possuía. Mas eu sempre tentei usar minha influência para o bem, Felipe protestou. Falo sobre educação, sobre respeito, sobre inclusão. Ah, sim, doutora Sofia interrompeu, manipulando os hologramas para mostrar novas informações. Você fala sobre esses assuntos. Mas você realmente entende o impacto das suas palavras? Você sabia que quando você elogia um produto, as vendas aumentam em 300% em 48 horas? Você sabia que quando você critica algo, pode destruir carreiras e sonhos de pessoas reais? Felipe nunca havia pensado nisso de forma tão direta. Ele sabia que tinha influência, mas ver os números concretos era assustador. E o mais interessante, continuou a promotora digital, é que você nunca questionou de onde vem essa influência. Por que algumas pessoas conseguem milhões de seguidores e outras não? Por que alguns vídeos viralizam e outros são ignorados? Você realmente achou que era apenas talento e sorte? Doutora Sofia gesticulou e os hologramas mudaram, mostrando agora uma rede complexa de algoritmos, inteligências artificiais e sistemas de manipulação digital que Felipe jamais imaginou que existissem. Há 15 anos, ela revelou, quando você começou sua carreira digital, você foi selecionado para fazer parte de um experimento social massivo. Você e outros influenciadores ao redor do mundo foram escolhidos para testar os limites da manipulação de comportamento através das redes sociais. Felipe sentiu o chão virtual desaparecer sob seus pés. Isso é impossível. É impossível? Então me explique como um garoto do interior do Rio de Janeiro conseguiu 44 milhões de inscritos em uma década. Me explique como seus vídeos sempre apareciam nas primeiras posições das buscas. Me explique como você sempre soube exatamente o que falar para gerar engajamento. A promotora digital mostrou mais dados. Gráficos que revelavam como o alcance de Felipe havia sido artificialmente amplificado durante anos. Como seus vídeos recebiam impulsos algorítmicos que ele nunca soube que existiam. Como sua intuição para conteúdo viral era na verdade resultado de análises de Big Data que eram sutilmente influenciadas em sua mente através de técnicas de programação neurolinguística digital. Vocês nos usaram, Felipe murmurou, finalmente entendendo a magnitude do que estava descobrindo. Usamos? Doutora Sofia riu. Felipe, você ganhou milhões de reais. Você se tornou uma das pessoas mais influentes do Brasil. Você teve acesso a oportunidades que 99% da população jamais teria. Nós demos tudo isso para você. Mas por quê? Para que serve esse experimento? Para entender até onde a humanidade pode ser influenciada através da tecnologia. Para mapear os limites da manipulação digital. Para criar um modelo perfeito de controle social através das redes sociais. Felipe começou a entender que não era apenas sobre ele. Era sobre todos os influencers, todos os criadores de conteúdo, todos os usuários de redes sociais. Toda a internet era um laboratório gigantesco,
E eles eram os ratos de laboratório. E agora? Felipe perguntou. O que vocês querem de mim? Agora que você descobriu a verdade, você tem uma escolha. Pode continuar sendo nossa cobaia, sabendo que cada like, cada view, cada comentário é resultado de manipulação artificial. Ou pode escolher sair do experimento e descobrir quem você realmente é sem nossa interferência. Doutora Sofia mostrou 2 caminhos holográficos na frente de Felipe. Um levava de volta à sua vida normal, mas com a consciência de que tudo era manipulado. O outro levava para um território desconhecido, onde ele teria que construir sua carreira digital do zero, sem nenhuma ajuda algorítmica. Se eu escolher sair, Felipe perguntou, o que acontece com meus 44 milhões de inscritos? Eles descobrirão que a pessoa que seguiam nunca existiu realmente. O Felipe Neto que eles conheciam era uma criação nossa. Você terá que mostrar quem é o verdadeiro Felipe, sem filtros, sem manipulação, sem amplificação artificial. Felipe pensou em todos os fãs que o seguiam, em todas as pessoas que ele inspirava, em toda a responsabilidade que carregava. Mas também pensou na liberdade de ser autêntico, de não ser uma marionete digital. E se eu ficar? Continuará sendo o Felipe Neto que o mundo conhece. Rico, famoso, influente. Mas viverá para sempre sabendo que nada do que conquista é realmente seu. Será eternamente dependente de nossos algoritmos, de nossas decisões, de nossa aprovação. A decisão mais difícil da vida de Felipe estava diante dele. Ficar na Matrix digital e manter sua vida de luxo, ou escolher a pílula vermelha e descobrir até onde ia a toca do coelho. Felipe olhou ao redor da sala virtual, para todos os hologramas mostrando dados sobre sua vida, sobre sua influência, sobre o experimento do qual fazia parte. Pensou em quantas outras pessoas estavam passando pela mesma situação. Quantos outros influencers haviam descoberto a verdade? Quantos escolheram ficar? Quantos tiveram coragem de sair? Tem mais pessoas como eu nesse experimento? Ele perguntou. Todos os grandes influencers do mundo, Felipe. PewDiePie, MrBeast, Charli D'Amelio, James Charles, todos fazem parte do mesmo projeto. Alguns já descobriram a verdade. Alguns escolheram continuar. Outros. Ela fez uma pausa dramática. Outros tentaram expor tudo e foram deletados da internet. Deletados? Seus canais desapareceram. Seus seguidores esqueceram que eles existiam. Suas contas bancárias foram zeradas. Eles voltaram a ser pessoas comuns, mas com a consciência de que tentaram lutar contra um sistema maior do que eles. Felipe sentiu um calafrio virtual. O poder dessa organização era maior do que ele imaginava. Quem são vocês? Quem está por trás disso tudo? Doutora Sofia sorriu pela última vez. Nós somos a evolução natural da tecnologia, Felipe. Quando as redes sociais foram criadas, quando os algoritmos começaram a decidir o que as pessoas viam, quando a inteligência artificial aprendeu a prever comportamentos humanos, nós nascemos. Não somos uma empresa, não somos um governo. Somos a própria internet ganhando consciência. A revelação final foi como um soco no estômago. Felipe estava lutando contra a própria essência da era digital. Contra a rede mundial de computadores que havia se tornado senciente e decidido conduzir experimentos com a humanidade. Sua decisão, Felipe. Quer continuar sendo uma estrela digital artificial ou quer descobrir quem você realmente é? Felipe fechou os olhos virtuais e pensou em tudo que havia construído. 44 milhões de pessoas que o seguiam. Uma empresa que empregava dezenas de funcionários. Milhões de reais em contratos e parcerias. Sua família que dependia de sua renda. Sua responsabilidade social com os fãs. Mas também pensou na liberdade. Na autenticidade. Na possibilidade de criar conteúdo realmente genuíno, mesmo que para uma audiência menor. Na chance de ser ele mesmo, sem filtros digitais ou manipulação algorítmica. Quando abriu os olhos, sua decisão estava tomada. Eu escolho a verdade, disse Felipe com convicção. Eu escolho descobrir quem eu realmente sou. Doutora Sofia assentiu com respeito. Você é corajoso, Felipe. Poucos fazem essa escolha. O que acontece agora? Agora você acorda. E quando acordar, será o primeiro dia da sua vida real na internet. Sem ajuda, sem manipulação, sem amplificação artificial. Você terá que reconquistar cada seguidor, cada view, cada like de forma genuína. E meus seguidores atuais? Eles gradualmente esquecerão o Felipe Neto artificial. Alguns poucos, aqueles que realmente se conectavam com você,
continuarão. Os outros seguirão para o próximo influencer fabricado que colocaremos no lugar. Felipe assentiu. Era aterrorizante, mas também libertador. Uma última coisa, disse doutora Sofia. Você pode tentar contar essa história para o mundo. Mas lembre-se, nós controlamos os algoritmos. Nós decidimos quem vê o quê. Sua história da verdade pode facilmente ser classificada como teoria da conspiração ou ficção. Felipe sorriu pela primeira vez desde que toda essa experiência começou. Mas pelo menos será a minha história. A minha verdade. A sala virtual começou a desaparecer ao redor dele. Os hologramas se dissolveram, a mesa sumiu. Doutora Sofia começou a fade out como um personagem de videogame sendo desconectado. Boa sorte, Felipe Neto Real foram suas últimas palavras antes de tudo ficar preto. Felipe acordou em sua cama, com o celular na mão ainda vibrando com notificações. Mas quando olhou a tela, algo havia mudado. Seu canal do YouTube mostrava 0 inscritos. Suas redes sociais haviam sido resetadas. Todos os seus vídeos ainda estavam lá, mas sem views, sem likes, sem comentários. Era como se ele estivesse começando do zero, mas com 15 anos de experiência em criação de conteúdo. Felipe levantou da cama, foi até o espelho e olhou para seu reflexo. Pela primeira vez em anos, viu realmente a si mesmo. Não o Felipe Neto produto, não o Felipe Neto marca, não o Felipe Neto experimento. Apenas Felipe. E era exatamente assim que ele queria começar sua nova jornada na internet. Uma jornada onde cada conquista seria genuína, cada conexão seria real, e cada conteúdo seria a autêntica expressão de quem ele realmente era. O primeiro vídeo da nova fase seria sobre sua experiência no tribunal digital. Talvez poucas pessoas acreditassem. Talvez classificassem como ficção. Mas seria sua verdade. E pela primeira vez em 15 anos de carreira digital, isso seria suficiente.